Bem-vindo, bem-vinda ao canal Bytes Bíblicos. E como você já sabe, é só aqui no canal Bytes Bíblicos que você tem o curso Liturgia da Palavra, para você entender de vez as leituras da missa. Após a solenidade de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, voltamos para o tempo comum. E por isso hoje nós vamos estudar as leituras do 29º domingo. Mas antes, não se esqueça de fazer uma coisa que para você não custa nada e para nós vale muito. Curta o nosso canal, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, marque o sininho para você receber notificações e não perder nenhum dos nossos vídeos. Deixe o seu comentário, se você gostou, se não gostou, de que cidade você nos assiste e, é claro, compartilhe o nosso vídeo. Aliás, recordando que este vídeo é um recorte da aula que nós temos toda terça-feira à noite. E para quem está inscrito no nosso curso, temos vantagens e conteúdos exclusivos. Pense também na possibilidade de colaborar com o depósito nesta chave Pix, quanto você puder, quanto você quiser, para que o nosso canal possa continuar produzindo estes vídeos. Vamos então com as leituras do 29º domingo do tempo comum, que teremos como primeira leitura um trecho do livro do Êxodo, um Salmo 120, depois mais um trecho da segunda carta a Timóteo e um trecho do Evangelho de Lucas. O Evangelho de hoje é bastante conhecido, é a parábola do juiz iníquo e da viúva. Mas será que você conhece bem essa história? Vamos ver aí. E quando a gente lê com atenção a parábola, a gente vai perceber que ela está ligada com a parábola que nós já lemos alguns domingos atrás, lá do amigo inoportuno, que está lá no capítulo 11. As duas parábolas falam de oração insistente, e por isso é provável que originalmente elas estivessem coladas, estivessem uma ao lado da outra, quer dizer, formassem um bloco só. Lucas separa essas duas parábolas para dar ênfase a cada uma delas. Então, cada uma delas separada, no lugar que Lucas coloca, tem um significado próprio. A parábola do amigo inoportuno, lá no capítulo 11, está logo depois do Pai Nosso. Jesus ensina a oração e depois diz para rezar com insistência. O que Lucas quer dizer, a oração que os discípulos e as discípulas devem rezar sempre, qual que é? O Pai Nosso. Agora, a parábola do juiz e da viúva vem após o ensinamento sobre a vinda iminente do reino de Deus e o dia do Filho do Homem. Colado nesse ensinamento, a parábola sobre o juiz e a viúva ensinam que a oração constante nos prepara para a vinda do Filho do Homem, para não pegar ninguém desprevenido. Então, se você quiser estar preparado para a vinda do Filho do Homem, reze com insistência. Não é à toa que tem aquela pergunta, onde, Senhor, né? Que Jesus dá a tal da resposta enigmática que provoca muita discussão. Os versículos 2 e 3 apresentam os personagens, um juiz e uma viúva. Ou os juízes do Brasil não são como esse juiz aí, porque ele não teme a Deus, não respeita ninguém, e esse juiz só dá sentença a favor de quem paga um suborno para ele. E como a viúva não tem dinheiro para subornar o juiz, ela tem que partir para uma medida mais drástica, vai azucrinar a vida dele dia e noite. Comum a gente imaginar esse juiz andando pela rua. O texto mesmo diz que ela está constantemente atrás dele, dizendo, faça-me justiça contra o meu adversário. Provavelmente esse adversário é alguém que roubou a herança dela. Vamos recordar que a viúva, quando morre o marido, se ela não tem um filho adulto, ela perde o direito, ou pelo menos no tempo de Jesus, né? Perdeu o direito à propriedade. Então, ela deve ter sido enganada por alguém, e é
este o adversário dela. Não vamos colocar o capeta aqui, hein? É alguém que roubou a viúva. Como ela não tem dinheiro para pagar o juiz, ela vai atrás dele, faça-me justiça, faça-me justiça, faça-me justiça. E aí vem nos versículos 4 e 5 o solilóquio, quer dizer, o juiz está conversando consigo mesmo. No versículo 4 ele reconhece que é iníquo por opção. Ele sabe que é injusto e gosta de ser injusto e quer ser injusto. Mas ele também reconhece que aquela viúva já está sendo uma ameaça. Então ele resolve atender a viúva, não porque está interessado em fazer a justiça, não porque se converteu, mas por conveniência pessoal, para não apanhar no meio da rua. E aí vem o versículo 6. E o versículo 6 é bastante interessante, diz assim: E o Senhor disse: escutai o que diz este juiz injusto. Claramente é Jesus quem tira um ensinamento de uma ação má. Como falamos, já tinha falado isso lá, já tinha acontecido assim na parábola do administrador desonesto, capítulo 16, versículo 8. Novamente, Jesus conta uma parábola, alguém que tem um comportamento negativo, uma ação má, mas Jesus tira um ensinamento positivo. Prosseguindo a leitura do Evangelho de hoje, nós temos duas questões retóricas sobre a justiça de Deus. Uma pergunta retórica, ela não é para ser respondida em voz alta, mas é para fazer a pessoa, para quem você faz a pergunta, chegue à conclusão por si mesma. E aí, então, no versículo 7, é bastante curioso, porque nós temos uma questão negativa. Nas questões retóricas, toda vez que se faz uma pergunta negativa, você espera uma resposta positiva. Como que é a pergunta? Deus não fará justiça? A resposta positiva esperada, mas que não é narrada no Evangelho, está omitida, é esta daí. Sim, é claro que fará. E no versículo 8, tem a questão positiva. E vice-versa, espera-se uma resposta negativa. A resposta negativa também está omitida. Olha só como é que está. Será que vai fazê-los esperar? Está omitida, mas é suposta esta resposta aqui, ó. Não, não vai fazer esperar. Ao contrário, fará justiça bem depressa. Então vejam, temos aí um jogo entre a pergunta e a resposta. Até aí vai a parábola. A parábola terminou aí. Então Jesus contou uma história, tirou um ensinamento. Qual que é a moral da história? Se um juiz mau, injusto, iníquo, atende uma viúva para não passar vergonha, não porque se converteu, não porque está interessado na justiça, mas por conveniência pessoal, quer dizer, se ele atende uma viúva para não passar vergonha, quanto mais o Pai do céu, que não é iníquo, que não é injusto, que é bom, atenderá quem reza com insistência. Até aí a parábola. Mas Lucas acrescenta uma terceira questão retórica. O Filho do Homem, quando vier, acaso encontrará fé sobre a terra? E vejam que nós temos falado agora de pouco, que quando uma questão retórica é feita na positiva, a resposta esperada é na negativa. Será que o Filho do Homem encontrará fé sobre a terra? Vai encontrar ou não vai encontrar? Só que aí a pergunta muda o foco da parábola, que deixa de ser sobre oração para falar de perseverança na fé. Provavelmente essa questão reflita aquilo que está acontecendo na comunidade de Lucas. Por causa da demora da parousia, havia aquela expectativa, né, que Jesus vai voltar logo. Só que esta parousia, esta volta de Jesus, está demorando e muitos da comunidade estão caindo na apostasia, quer dizer, estão abandonando a fé. Então faz sentido esta pergunta: será que quando Jesus voltar, vai encontrar gente ainda aqui nessa comunidade? A primeira leitura também é bastante conhecida, mas tem alguns detalhes que talvez você ainda não tenha percebido. Escute só.
Os amalecitas, um povo nômade, citado várias vezes no Antigo Testamento, estão disputando com os hebreus a conquista de territórios. Então está todo mundo brigando por terra. Moisés, no versículo 9, manda Josué organizar um grupo para um combate. E isso é interessante, porque é a primeira aparição de Josué na Bíblia, sem apresentação prévia. Parece que a gente já conhecia. Mas, quando a gente continua lendo, tem outro dado curioso, porque aqui Josué vai para a batalha, parece que ele é o líder das tropas de Israel. Mas mais para frente, no capítulo 24, no capítulo 32, no capítulo 33, Josué ainda é adolescente. Então fica uma coisa meio estranha, né? Mas aqui, pelo jeito, ele já é um homem formado e muito respeitado que vai liderar tropas de Israel contra os amalecitas. O versículo 9 diz claramente que Moisés sobe ao monte com a vara de Deus na mão, e a gente tem que recordar que essa vara de Deus é o bastão que o Moisés já tinha recebido no Sinai, lá no capítulo 3, que se transforma depois na frente do faraó em cobra. Com este bastão, Moisés fere o Nilo, e o Nilo se torna vermelho, fere o Mar Vermelho, e o mar se abre. Então, é o bastão que tem o poder de Deus para Moisés fazer prodígios. Então, Moisés também fere a rocha, e da rocha sai água. Então, nós temos vários, vamos dizer assim, milagres, várias ações poderosas de Moisés feitas com esse bastão. No versículo 10 aparecem dois personagens, Arão e Ur. Arão é irmão de Moisés, que é o, vamos dizer assim, o primeiro sumo sacerdote, o primeiro grande sacerdote dos hebreus libertados. Ur é totalmente desconhecido. A gente não sabe quem é essa pessoa. Talvez fosse também um sacerdote, mas ao longo da história, a tradição esqueceu totalmente este Ur. Nos versículos 11 a 13, nós temos então Moisés no alto do monte, e no vale nós temos Israel em batalha e derrota os amalecitas. Mas o resultado desta ação de Moisés é muito incerto, porque diz assim: quando ele está com a mão ou com as mãos elevadas, Israel ganha. Quando Moisés está com a mão ou com as mãos abaixadas, Amaleque ganha. E aí nós temos uma necessidade de enganar Javé. Que coisa curiosa, né? Quer dizer, vá um homem de cada lado, Arão e Ur, Moisés senta na pedra, na rocha, um de cada lado levanta os braços de Moisés, e enquanto Moisés está com as mãos levantadas assim, então engana Javé, e Israel ganha. Conforme a interpretação habitual, Moisés está orando, Moisés está em oração, o que é muito estranho. Quer dizer que Moisés está rezando lá com intensidade, está tendo quase um êxtase, mas aí ele cansa, abaixa a mão, continua rezando, mas está com a mão abaixada, Israel perde. Quer dizer, as palavras que o Moisés rezava não valem nada. O que vale é o gesto de estar com a mão levantada. É estranho, não é? Vocês já tinham pensado nisso? Quer dizer, precisa enganar Javé para ele dar a vitória. A menos que a coisa seja um pouco diferente. Vamos observar alguns detalhes aí. Então, agora, como sempre, aqueles detalhes que a gente lê 1000 vezes a leitura e não percebe. Então, o primeiro deles é essa pergunta: o que Moisés foi fazer lá? Conforme a interpretação habitual, Moisés foi rezar, mas o texto não usa o verbo orar, não usa a palavra oração. Moisés não disse: eu vou lá no monte rezar. Moisés, ao contrário, diz: eu vou subir no monte, vou levar a vara de Deus, o bastão de Deus. Então, em primeiro lugar, não aparece a palavra orar, nem a palavra oração nesse texto. Segundo, é outra pergunta curiosa: quantas mãos Moisés levanta? Porque no versículo 13 temos o plural, as mãos. Mas no versículo 11 nós temos um problema.
Porque o texto hebraico diz a mão, o texto grego diz mãos. É comum as nossas Bíblias, no versículo 11, colocarem o plural, mãos. A tradução litúrgica de hoje acertou, pelo menos seguiu o texto hebraico, está no singular, mão, né? Também a Teb e a Ave Maria acertaram, ou seguiram o texto hebraico, né? Mas aí vem outra pergunta: a vara de Deus que o Moisés levou com ele servia para quê? Repararam que sumiu do relato, não se fala da vara, a menos que a mão levantada ou as mãos levantadas de Moisés não fossem só para rezar. Há outras interpretações possíveis. Existe a interpretação da oração, mas há outras. Uma delas é a seguinte: a vara é um estandarte militar. Então Moisés está lá segurando a vara, levantando a vara, agitando a vara, é por ali, vai para cá, mais ou menos como um técnico de futebol que está comandando o tipo, vai para cá, vem para lá, ataca lá, retaguarda e tal. Outra possibilidade é que a vara é o instrumento do poder de Deus, nós já vimos, né? Então, Moisés está com a mão levantada, então aí vem a importância do versículo 11 no singular. Moisés está com a mão levantada, apontando a vara contra Amaleque, como um gesto mágico para atrair a vitória. Estas três interpretações são possíveis, o texto não é claro e parece ser um pouco de tudo. Parece ser um pouco de oração, um pouco de gesto mágico, um pouco de incentivo para a guerra. De qualquer forma, sem a ajuda de Arão e Ur, Moisés não consegue manter a mão ou as mãos erguidas. Então, a oração não funciona, o gesto mágico não funciona, Israel não sabe por onde atacar. Da mesma maneira, sem o apoio da comunidade, também nós podemos cansar e desanimar. Deixa aí no seu comentário se você já tinha percebido esses detalhes na primeira leitura e se você já tinha escutado esta explicação. Mas e o Salmo? Veja só o Salmo, que também é bastante conhecido. O interessante neste Salmo é notar as expressões de totalidade. Olha que coisa curiosa. O Senhor fez os céus e fez a terra. É muito comum na linguagem bíblica usar dois extremos, ou duas partes, ou dois aspectos para dizer tudo. Então, o Senhor fez o céu e fez a terra. Quer dizer, fez tudo que existe. O Senhor te guarda e te vigia. Quer dizer, Ele nunca se descuida de você. Não dorme nem cochila. Quer dizer, Ele nunca se cansa. Ele é o teu guarda e o teu vigia. Novamente, Ele nunca se descuida. Não te ferirá o sol durante o dia, nem a lua a noite inteira. Quer dizer, nenhum perigo e nenhum momento você precisa temer. O Senhor te guarda na partida e na chegada, quer dizer, a viagem inteira. Desde agora e para sempre, ou seja, proteção total. Tenho certeza que você não tinha reparado ainda em vários desses detalhes. Deixe no seu comentário se eu estou certo. E vamos para a segunda leitura. Na leitura de hoje, temos que voltar um versículo antes, versículo 13, que foi omitido, e que fala dos falsos doutores. Vamos recordar que os falsos doutores é um dos problemas que está por trás, principalmente da segunda carta a Timóteo, né? Quer dizer, os falsos doutores podem ter sucesso temporário. E aí, então, vem o capítulo 14, mas você, Timóteo, deve permanecer fiel. E no versículo B, Paulo alude às pessoas que guiaram Timóteo na fé, que nós já vimos ter uma listinha ali. A mãe Eunice, a avó Loide, as numerosas testemunhas citadas já na primeira carta, lá no capítulo 6, versículo 12 da primeira carta, e o próprio Paulo. Então, Timóteo tem exemplos a seguir e pessoas com quem ele aprendeu. Versículo 15 diz que Timóteo conhece as Escrituras desde criança, mas o que significa isso? Que provavelmente ele aprendeu a ler com a mãe e com a avó. E como era a prática, as Escrituras judaicas servem de cartilha.
No mundo antigo era muito comum usar um texto sagrado como cartilha para aprender a ler. Ainda hoje os judeus fazem assim, aprendem a ler com a Torá. E um exercício para aprender a escrever é copiar trechos da Torá. Então, provavelmente esta é vamos dizer assim, a história da alfabetização de Timóteo. Mas aí vem problema, uma pequena questão. O que são essas escrituras? Provavelmente são as escrituras judaicas, mas não o Antigo Testamento que a gente conhece hoje. Porque nesse período aí, ainda não havia um cânon estabelecido. Então, as escrituras, mas quais? Obviamente não é o Novo Testamento, não é o Antigo que a gente conhece hoje. É um conceito um pouco vago. Essa escritura aí não está falando da Bíblia. O Novo Testamento não existia e o Antigo, do jeito que a gente conhece, também não. Os versículos 15b e 17 diz assim, que os livros sagrados, seja eles quais forem, são inspirados e úteis. São inspirados para quê? Inspirados porque provém de Deus. E úteis para ensinar sabedoria e levar a comunhão com Deus. No versículo 1, passamos então para o capítulo 4. Paulo diz que Cristo há de voltar como juiz dos vivos e dos mortos. Vê que é a mesma coisa que a gente reza todo domingo no credo, né? Esta certeza fazia parte do querigma da igreja primitiva e permanece ainda como o núcleo da nossa fé. Jesus foi para o céu e vai voltar para julgar os vivos e os mortos. No versículo 2, esta certeza serve de motivação para a exortação insistente, quer dizer, para Timóteo praticar com insistência, com sabedoria, com paciência, etc. Então, no versículo 2, temos uma lista de ações pastorais decorrentes desta certeza: proclamar, insistir, argumentar, repreender, aconselhar. Mas tudo isso sem acomodação, sem arrogância e com fidelidade ao Evangelho. Insiste oportuna e inoportunamente, com toda a paciência, com toda a doutrina, com todo o amor, com toda a caridade, etc. Esse trechinho da carta a Timóteo é bastante interessante, não é verdade? Mas e como as leituras estão entrelaçadas na liturgia de hoje? Veja só. O Evangelho e a primeira leitura falam da oração insistente. A oração insistente produz efeito, independente de se é também lá um gesto de guerra, um gesto mágico, alguma coisa, mas o aspecto da oração, nós vimos lá, é uma das possibilidades, sim, de interpretação desse texto. Então, oração insistente produz efeito. No Evangelho, Jesus ensina a rezar sem cansar nem desistir. E lá, na primeira leitura, Arão e Ur ajudam Moisés a superar o cansaço. A primeira leitura e o Salmo ensinam que o Senhor socorre e ajuda a superar as dificuldades. A primeira leitura mostra o Senhor ajudando os hebreus a derrotar os amalecitas. E o salmista professa a fé de que o Senhor é proteção total. Recorde-se daquelas expressões de totalidade, na entrada e na saída, dia e noite. Na segunda leitura e as demais, todas elas falam de insistência, de perseverança. Segunda leitura, Timóteo deve insistir, argumentar, aconselhar sempre. O Evangelho, Jesus ensina a rezar com insistência. Primeira leitura, a insistência ajudada de Moisés garante a vitória. E o salmista que convida a confiar no Senhor sem desanimar. Então, todas as leituras de hoje estão bem entrelaçadas. Por fim, algumas sugestões para uma homilia, para uma pregação, para um retiro baseado nessas leituras. Então, em primeiro lugar, é bom recordar o seguinte, ó, cada pessoa tem o seu modo de se relacionar com Deus e, consequentemente, tem o seu modo de rezar. As pessoas não rezam todas do mesmo modo, para evitar dois perigos. O primeiro deles é o moralismo que condena quem tem dificuldade para rezar.
Tem gente que gosta de acordar às 4 horas da manhã para rezar o texto, tem gente que não gosta. Por que todo mundo tem que rezar igual? E, consequentemente, outro perigo a ser evitado é impor o modelo de oração e desprezar quem reza diferente. O Evangelho e o Salmo é interessante para a gente perguntar para a comunidade quais as dificuldades que nós encontramos, tanto pessoalmente como em comunidade, para rezar com insistência. E mais ainda, a dificuldade para aguardar a resposta de Deus. É difícil a gente rezar com insistência, principalmente quando Deus não faz as coisas na hora que a gente quer, e às vezes nem na hora e nem no modo que a gente quer. A primeira leitura, como já vimos, mostra que a oração é mais eficaz com o apoio da comunidade. Quais atitudes podemos ter, tanto pessoalmente como em comunidade, para fortalecer a oração de outras pessoas? Apoio, empatia e às vezes até socorro financeiro e várias outras coisas. E a segunda leitura recorda que a oração não pode ser apenas uma multiplicação de palavras, mas deve estar unidas a outras atitudes: paciência, respeito, aceitação, misericórdia. Estou certo que nosso encontro de hoje foi novamente provocativo e te fez perceber, te fez enxergar coisas que você ainda não tinha visto nessas leituras. Por isso, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, deixe o sininho ativado para você receber informações de nossos novos vídeos. Deixe no seu comentário se você gostou, se não gostou, o que foi novidade, de qual cidade você nos assiste. E, é claro, colabore com o nosso canal compartilhando este vídeo para que mais pessoas tenham acesso às riquezas da Palavra de Deus. Pense também na possibilidade de participar conosco do nosso curso toda terça-feira à noite. É o último módulo de 2025, os meses de outubro e novembro. Dá tempo de você participar ainda. Este é o link para você ter mais informações e esse é o link para você fazer a sua inscrição. Por fim, se o nosso trabalho tem te ajudado, se ele é importante para você, colabore conosco por meio de um depósito nesta chave Pix, quanto você puder, quanto você quiser. E que a tua celebração possa ser um momento de oração, de encontro com Deus, de fortalecimento na sua caminhada, e que você experimente sempre a luz e a força que vem de Deus.